Você que está chegando aqui no NOKD Clips, esse canal é autorizado pelo Não Importa o que Digam. Só que eu queria lembrar que o cara que faz as edições dos cortes é meio maluco. Deixe seu like. O Abel está preocupado com a divisão causada por ele e resolveu rever a besteira que fez pedindo união? Cara, sem querer assim, adivinhar o futuro, ou então o que passa na cabeça dos outros, consta. Eu acho que rolou um medo de demissão. Essa é a minha opinião. Para onde estava caminhando, eu não estou falando que o Abel seria demitido pela Leila, mas eu acho que ele viu um cenário de cobrança lá, Donati, na torcida, de que, opa, tá na diretoria, tá no Anderson Barros, mas vai pingar em mim porque o time não tá jogando nada. Então, o que ele fez? Sabendo da dificuldade que tem esse jogo de quinta-feira, ele falou, ó, se for para cobrar, cobra depois. Por quê? Porque eu, assim, cara, é Corinthians, hein, pessoal? Aí eu trato aqui de forma diferente, cara. Eu prefiro ser um alienado do que ter razão quando vai jogar contra o Corinthians. O que seria isso? Apoia, tá ligado? Apoia, dá o benefício da dúvida, espera passar o jogo. Se perder, a gente vai ver uma parada. Mas eu não defendo que tenha que ser... que a gente... Porra, porque imagina, Donati, se o Corinthians ganha do Palmeiras e ele consegue um cenário da torcida se voltar contra o time, o Corinthians não ganhou do Palmeiras. O Corinthians ganhou a temporada. Num jogo de Paulista. Se o Corinthians conseguir ganhar lá dentro, bem, e conseguir fazer a torcida virar contra o Abel, o Corinthians ganhou um título. Ele ganhou um título. Porque se tem uma coisa que o Corinthians sabe fazer, Donati, queria passar para você comentar um pouco, é aproveitar quando ganha do Palmeiras. O Corinthians vira a chave quando ganha um clássico contra o Palmeiras. Eu não sei se a mesma coisa emprega ao Palmeiras, porque se espera do Palmeiras sempre ganhar do Corinthians. E talvez isso é uma normalização meio burra do que é o confronto, que tem uma diferença de 5, 6 partidas para o Palmeiras em vitórias. Então, perder do Corinthians e empatar com o Corinthians sempre foi presente na nossa história. Tanto é que é por isso que é um derby. Então, eu acho que isso é o risco, Donati. É perder do Corinthians em casa, na situação que está a torcida se virar contra o Abel, e aí, cara, para mim é o começo do fim aí, Donati, sinceramente. Não, eu acho que durante um tempo dessa... A chave virou, na verdade, lá com o Lucha, né, naquele Paulistão que a gente ganhou. O troco lá de 2018, a chave virou naquele momento. O Abel chegou depois daquele Paulista e aí a gente passou a atropelar o Corinthians e eu cheguei a falar um sentimento sincero que não foi de zoação, não. Era uma opinião que eu tinha até o último derby, de que não tinha mais graça Palmeiras e Corinthians. Eu já não sentia mais aquela sensação que eu sempre senti. Algo que eu ainda sentia contra o São Paulo, porque a gente se enfrentava em jogos decisivos, eu já não estava mais sentindo contra o Corinthians, porque, cara, assim, você viu o Corinthians numa situação deplorável, o Palmeiras bem, e todo jogo tinha um contexto muito parecido. Então eu perdi um pouco daquilo, até chegar no último derby, onde eu percebi, não estamos jogando nada, os caras estão melhorando. Ali mora um perigo, e o Corinthians venceu. Então esse derby de agora ele é muito perigoso, porque é na nossa casa e porque a gente não se recuperou da instabilidade criada no ano passado. E o Abel, ele fala da reclamação da torcida. O Abel não sabe o que é a reclamação da torcida nesses anos que ele está à frente do Palmeiras. Ele sequer teve pressão contra ele. Foi algo muito pouco, muito pequeno, em momentos muito pontuais e coisa muito tímida. E eu estou falando da pressão do estádio, que faz toda a diferença. Não que o argumento da internet não vale, não é isso, mas que quando chega no estádio é uma outra parada, é um ambiente totalmente diferente. Quem está ali sente, a internet não, o cara tem a opção de não ver. Então, chegou muito pouco. Inclusive, as reclamações dessa temporada não foram nem em relação ao Abel, foram em relação à diretoria. E aí tá mais um ponto que eu acho que ele não deveria se meter. Não é uma briga dele. A reclamação é pela falta de reforço. Não é nem pelo que o time está jogando ou deixa de jogar. Agora, se perder para o Corinthians em casa, ele vai começar a conhecer o que é a torcida do Palmeiras. Brava. Exato. E assim, o amigo que comentou aí no chat, desculpa aí, pessoal, não fui no banheiro, não. Jururu com os fios aqui é complicado. Eu não acho que assim, viu, pessoal? Teve alguém que comentou aí que ele não tem medo de demissão por conta da. Não, mano.
não é a questão assim, ó. Tá bom, a multa rescisória dele é alta e ele ganharia uma grana, mas eu não acredito que ele quer rasgar a história dele dessa forma, com uma demissão, ou então começar um ano desse jeito, tá? O Edson falou aqui. Então, rapaziada, o que a gente está trazendo aqui? Só deixa eu ler o do Marcos. Os Gambás só venceram em 24 porque jogaram na defesa. Se vierem para cima, vão tomar... porque não tem defesa. Mas assim, cara, o Marco, o Abel resolveu parar de reclamar, criou 2 bons esquemas domingo. Cara, eu não acho que é só isso que tem o time do Corinthians, não, hein? Se a gente puxar na referência, a defesa é fraca, mas eu não vi o Corinthians jogando para trás, não. Eu vi um jogo quando ele jogou para trás, Donati. Foi contra o Flamengo. Jogou um pouco mais na defensiva, assim, mas atacou o Flamengo também. Então, eu não acho que é só isso que o Corinthians tem, não, hein, mano? Cara, naquele derby de Itaquera, a gente começou melhor. Realmente, de fato, teve umas 3 oportunidades de abrir o placar e não abrimos. Mas eu acho que a tônica do jogo depois, para mim, foi assustador, porque 2 atacantes do Corinthians seguraram o Palmeiras inteiro. O Corinthians esticou lá na frente o Depay junto com o Yuri Alberto, e era impressionante o que esses 2 conseguiram bagunçar o sistema do Palmeiras. O sistema defensivo como um todo foi bagunçado por esses 2 caras. O Corinthians jogou estranhamente, até meio afastado. Aqueles 2 caras estavam ali na frente e fizeram muito a diferença. Eu fiquei muito puto, inclusive, por causa disso. Eu lembro qual foi a crítica desse jogo, porque foi muito na dupla de ataque que eles ganharam o jogo. Eu também não achei que eles foram tão defensivos, não. Acho que o Palmeiras teve um início melhor. Até porque o Corinthians tinha acabado de ser eliminado da Sul-Americana, se não estiver enganado. E aí precisava dar uma resposta no derby. O Palmeiras começou melhor, aos poucos o Corinthians foi se achando nas bolas para o Depay, para o Alberto e tudo mais. Tanto que o Everton faz uma puta defesa, teve depois uma jogada que quase foi gol também. O Corinthians começou a melhorar no jogo e depois que fez o primeiro gol, cresceu. E foi isso mesmo. O Corinthians perdeu do Racing, teve menos tempo para trabalhar. O Palmeiras estava parado na semana e conseguiu perder o jogo. E perdeu o jogo por ineficiência do ataque. Foi exatamente essa leitura mesmo. O Corinthians usava 2 atacantes e conseguia fazer uma transição preocupante. Inclusive o Palmeiras com a defesa totalmente desorganizada. Tanto que antes de sair o gol, aquele vídeo que eu posto lá falando, olha como a defesa tá um buraco, desorganizada, sem nenhum sentido, se desorganizando inteiro. Então, assim, o Corinthians ganhou, mas ganhou, assim, muito pela ineficiência do nosso ataque.